Eu sou a psicóloga Débora Santos, fui convidada hoje para falar um pouquinho sobre a violência psicológica. Então, a gente vai começar a falar de um tema muito polêmico, visto que a violência psicológica ela é uma violência de forma silenciosa. Então, ela provoca sintomas, cicatrizes emocionais. Na maior parte das vezes, essas cicatrizes não são físicas e por isso fica muito difícil da vítima reconhecer até mesmo que ela está sendo violentada. Então, eu gostaria de dividir com vocês um pouquinho a definição que a Organização Mundial da Saúde utiliza para definir o que é a violência, então, psicológica. Violência psicológica é considerada como qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima ou que vise controlar ou degradar a ação da vítima, seja ele um comportamento, crença, decisão. Tá? Então, de que forma que o agressor faz isso? Existem diversas formas que a pessoa consegue atingir esses objetivos sem fazer a agressão física, né? Fazendo uma agressão com que a pessoa se isole, manter, né, uma vigilância constante. Então, olha, eu sei o que você está fazendo, o que você está indo aí? Perseguição, insultos, chantagens, exploração, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízos ao emocional, ao psicológico. Então, fica muito claro, e não vai ser surpresa se eu falar para vocês que a maior parte das vítimas de violência psicológica são mulheres, né? Então, a mulher por quê? Primeiro, a mulher ela acaba se tornando mais tolerante a esse tipo de comportamento. Dentro do relacionamento, por exemplo, não, mas ele sempre foi assim, imagina, foi criado dessa forma, tá acostumado. É coisa dele, é o jeitão dele. É o jeitão dele até acontecer uma situação mais trágica, né? Porque tem muitos casos que iniciam com a violência psicológica e acabam migrando para uma violência física, tá? Quais são os sintomas mais presentes nas pessoas que passam por uma situação de violência psicológica? Sintomas, eles são divididos entre sintomas psicológicos e também físicos, orgânicos. Eles acabam atingindo também a esfera física. Dos danos psicológicos, a gente pode colocar a angústia. Então, a pessoa ela vai se sentindo mais angustiada, mais ansiosa, mais estressada, porque ela pode viver numa relação ali de extremo descontentamento com o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo eu não consigo sair disso porque se torna uma relação doentia, baixa autoestima, embotamento emocional, pode vir a desenvolver alguns tipos de fobia, e aí são muito tristes. E em casos mais intensos, a pessoa também somatiza, e aí vai para o corpo, através de enxaquecas, problemas gástricos, problemas intestinais. Então, acaba tendo uma ação no organismo como um todo. Isso quando acontece num organismo adulto. Se a gente pegar uma criança em fase de desenvolvimento que passa por uma violência psicológica, isso acaba afetando todo o sistema cognitivo dessa criança. Então, eu tô falando de memórias, de linguagem, de personalidade, tudo isso acaba sendo prejudicado pela violência psicológica, certo? Débora, quando você recebe um paciente, como é que você faz? Primeira coisa, gente, às vezes a vítima não sabe que ela está sendo vítima. Então, em alguns casos, as pessoas vêm achando que é totalmente natural. Eu tô só tendo esses sintomas, mas não tem ligação nenhuma
com a minha vida amorosa, por exemplo. Quando a pessoa começa a se abrir e realmente olhar para o que está acontecendo, que cai a ficha. Então, a primeira coisa que eu faço é contextualizar. Eu vou entender como é o funcionamento dessa pessoa. Então, primeira coisa é ir para o ambiente, né? E no sentido figurado, tá, gente? Eu não saio do consultório para ir na casa da pessoa, não faço isso. Todo o trabalho é feito intraconsultório. Então, eu vou contextualizar como que é o funcionamento, se é uma violência em casa, doméstica, uma violência psicológica doméstica. Então, eu vou saber como que é o funcionamento, como que é o dia a dia, quais os tipos de relação, como se dá essa violência psicológica e quais são as pessoas envolvidas. Uma disposição e também uma autorização da minha paciente, por exemplo, eu posso trazer até mesmo as pessoas que convivem, né, a família, para o consultório. E aí eu entendo a família como um todo, porque existem alguns casos, infelizmente, que a pessoa faz esse tipo de situação, esse tipo de comportamento, sem ter a consciência de que está agredindo psicologicamente. Tá? Então, em alguns casos, é possível a gente trabalhar como uma psicoeducação. A vítima, ela se fortalece, então a gente vai trabalhar muito a autoestima, a ansiedade, o estresse, a autovalorização. E aí ela não consegue mais se colocar numa situação onde ela é agredida. Então, eu acho que é isso que eu tinha aqui para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido. Eu acho que todos nós devemos estar atentos às nossas relações, né? Então, sejam elas relações de amizade, relações afetivas, relações de trabalho, e jamais permitir que ao nosso lado esteja uma vítima de violência psicológica e nós não ofereçamos ajuda, tá bom? Um forte abraço e obrigada!